Shalom, shalom, meus queridos, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Pastor Ilmar Satemeric Elercais, aqui de Lajinha, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, Sul Capixaba. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é essa logomarca aqui. Ele mantém seminário Bereshit, Faculdade Bereshit. Eu sou professor aqui da escola também na área da Secretaria Estadual de Educação, nas matérias Geografia e Sociologia. Já lecionei Filosofia, História, Ensino Religioso, Biologia. Sou professor desde 11 anos, comecei no Mobral. E nós estamos falando aqui do curso de básico de teologia na matéria homilética. Essa é a aula de número 5. Nas primeiras aulas falamos da introdução da homilética, de onde vem a palavra homilética. Falamos depois da divisão do sermão, depois sobre as pesquisas, biblioteca, a importância disso. Na aula passada falamos da aplicação na área da psicologia. Como aplicar a psicologia na homilética. Hoje vamos falar como aplicar a lógica. Lembrando que lógica e metafísica são partes da filosofia. O que é lógica? É aquela dedução normal, né? Lógica é uma coisa que segue um preceito, um fundamento, que não é uma coisa lógica, uma coisa que tem fundamentação. Ela tem uma premissa e aquela premissa encaixa nela. Então, no campo da lógica, dentro da homilética, nós temos, primeira coisa, ter definições claras. O orador, o pregador, o palestrante, ele precisa saber o que está falando. Tem palavras na Bíblia, por exemplo, a Bíblia Almeida, da Revista Corrigida, por isso eu disse que o pregador, o estudante da Bíblia Sagrada, o orador, o bom homileta, ele precisa de ter várias versões para trabalhar. Nós temos várias versões brasileiras, em português, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Almeida Contemporânea, Almeida Corrigida Fiel, que é a melhor delas, né? NVI, NTLH, agora lançaram a Crítica Textual, que é uma versão que é baseada em outros manuscritos que não essa linha tradicional. Então nós precisamos de ter essa Bíblia de estudo. E além da Bíblia de estudo, precisamos de ter variadas versões. Ah, mas fica muito caro comprar isso. Você tem um smartphone? Baixe o aplicativo das versões gratuitamente. A Sociedade Bíblica do Brasil tem lá 10 versões disponíveis no site dela. Sociedade Bíblica do Brasil. As principais versões que é a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, NVI, NTLH, King James versão brasileira e a Almeida Corrigida Fiel. As principais versões no português. Então, na Almeida Revista Corrigida, por exemplo, a gente tem algumas palavras que você tem que consultar o dicionário em português. Por exemplo, talabarte. O que é talabarte? É um cinto, é um correão. O que é enxúndia? É gordura. Então, se você não tiver um dicionário, você não vai saber. Então, é preciso ter palavras claras, dedicar tempo às definições do dicionário. Por isso que eu disse que tem que ter um dicionário português, além do dicionário bíblico, né? Depois, definições claras, usando a lógica na hermenêutica, na homilética. Divisões em ordem lógica. Você vai dividir o seu sermão, o seu esboço, seu estudo. Faça isso perguntando-se o que, por quê, como, quais, quando, onde. Né? São coisas, são métodos para se fazer a divisão boa, escorreita. Né? Terceiro ponto da aplicação da lógica na homilética. Usar a aplicação da lógica nos argumentos e nas provas. Cuidado com generalizações. Tem gente que fica generalizando as coisas. Precisa individualizar a prédica e não generalizar. Todo mundo, né? Tudo tem que ser individualizado. Uma pessoa que jamais tivesse visto rosa, se deparasse com uma dezena de roseiras em flores vermelhas, saísse a declarar ante o público, todas as rosas são vermelhas. Então, pensa no português chegando aqui no Brasil, no início da colonização brasileira, e o português pergunta para o índio assim, o que é aquilo ali? E ele diz para ele, isso aí é palmeira. Mostra um cabrito e fala que é uma palmeira para o português. O português não conhece nada daquilo ali, toda vez que ele vê uma palmeira, fala assim, é um cabrito. Porque ele vai generalizar. Então, o camarada nunca viu uma rosa. Chega um alienígena aqui no Brasil, nunca viu rosa. E pergunta se o ET, ele chega aqui e pergunta, o que é isso? Você fala rosa. E ela é vermelha. Toda flor que ele, dali para frente, observar e for vermelha, ele vai dizer que é rosa. Mas tem tanto tipo de flores, né? Então tem que ter muito cuidado com as generalizações,
que pode levar a conclusões imprecisas. Argumentos baseados em causa e efeito é muito usado na lógica. Toda causa tem um efeito. Todo efeito tem a sua causa. Então, é preciso procurar discernir isso. Qual que é a causa e qual foi o efeito que gerou a causa. Então, muitas pessoas saem pegando o bonde andando. A gente encontra muito pregador por aí que ouve alguém dizer uma coisa e sai propalando aquilo, sem mastigar. Eu costumo dizer que tem que ter um bom pregador, um bom estudante, um bom preletor, é aquele que tem dentes, que mastiga. Pessoas que são banguelos vai aceitando tudo. E não pode, nós temos que checar. Os bereanos foram elogiados por Paulo porque eles conferiam se as coisas eram assim. Eu estava uma vez aqui visitando uma cidade próxima aqui numa festa, quando eu era prefeito aqui da minha cidade, Lajinho, fui prefeito por 8 anos aqui. Fui convidado para visitar a igreja, lá tinha um preletor do Nordeste, mas não desmerece o Nordeste, ele era do Nordeste, podia ser de São Paulo, do Rio. E ele saiu com a seguinte pérola lá, dizendo assim: irmãos, os irmãos sabem o que significa a palavra aleluia? Aleluia quer dizer 1000 glórias. Então, toda vez que eu estou dizendo aleluia, eu estou dizendo 1000 glórias de uma vez só. Então, eu posso falar 5 aleluia, já falei 5000 glórias. E o povo dava glória a Deus, aleluia, aleluia, pentecostal, né? Todo mundo cheio de poder. E eu fiquei pensando com meus botões assentados perto do pastor, presidente da igreja. Que mentira cabeluda, né? A palavra aleluia é do hebraico halel Yah, quer dizer louvai o Senhor. Yah é o nome poético de Jeová, Yahvé. Então não tem nada aquilo. Quando acabou o culto, eu interpelei o pregador e disse a ele: qual é a sua fonte para você falar isso aqui no auditório? Ele disse: eu fiquei sabendo disso aí no Nordeste, lá numa pregação que eu ouvi de um preletor famoso, e ele falou isso, eu estou semeando. Eu falei: então você para de semear a partir de hoje, que a palavra aleluia quer dizer louvado seja Yahvé. E outra coisa importante, não existe plural. Aleluia não tem S, porque plural no Brasil é feito com S, mas plural na língua hebraica é feita com IM. Então, se eu falo aleluias, eu estou dizendo louvado seja os deuses. Eu estou sendo idólatra. E não temos mais de um Deus. Baal não é Deus, Azerá não é Deus, Milcom não é Deus, Kemosh não é Deus, Astarote, Astarte. Nós só temos um Deus, Yahvé, Jeová, o Senhor Todo-Poderoso. Então, você quer falar plural de aleluia, é aleluim, mas não tem isso aí. Aleluia é uma palavra transliterada. Ela veio direto do hebraico para o português e se manteve. Aleluia. Então, você deve dizer sem o plural. Aleluia. Não tem S. Então, é preciso, meus irmãos, saber qual é a causa e qual é o efeito, né? Constatar os efeitos e as causas. Testemunho é uma maneira também lógica de se falar. Uma maneira de se pregar e dar testemunha. Contar a experiência da sua vida. Ou na sua própria prédica, você citar fatos que tenham acontecido com você durante essa trajetória. E são realmente fatos que vão interessar para o auditório e vão afirmar o que você está falando. Ilustrações também são muito usadas. Muitas pessoas pregam usando ilustrações. Um famoso pregador hoje que nós temos aqui, usa muitas explicações, é o Palharini, dos pregadores do telhado. Todo dia ele conta a sua ilustração e depois aplica aquela história, um ensinamento, um preceito bíblico. Eu conheci aqui na Igreja Presbiteriana de Lajinha, que fará 100 anos agora, nesse ano, o ano que vem, ele vai fazer o centenário. Ele chamava Hernani Sato, ele era açougueiro, ele pregava e ele só contava, ele tinha um livro com 1000 ilustrações. Ele lia um texto da Bíblia, lia a ilustração e depois aplicava aquela ilustração. É uma maneira útil, maneira mais fácil de também fazer a sua transmissão do texto e a sua comunicação. Na ilustração você deve realçar os detalhes, ela aumenta a compreensão, ela ajuda a ficar mais fácil o entendimento, não é isso? Fontes da onde você pode tirar a ilustração. Comparações, fazendo comparação. Jesus usava muito comparação. O reino do céu é semelhante a uma mulher que tomou 3 medidas de fermento. O reino do céu é semelhante a um homem que buscava tesouro no campo. E são ilustrações comparativas. Experiências próprias, jornais e revistas, sermões escritos. Pode copiar de outros sermões. Fontes diversas. Livros com ilustrações, como tinha esse livro fabricado e tem até hoje, chamado 1000 Ilustrações. Como usar as ilustrações? Fazer uma seleção delas, né? Pegar o melhor, ver qual ilustração encaixa no texto que você vai ler na Bíblia, porque não pode ter pregação de ilustração. A pregação é dar texto bíblico.
Você tem que pegar dentro da Bíblia, mas pode complementar com ou suplementar com a ilustração. Simplificar a ilustração e interpretar. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.